bem? Muito bom ter vocês aqui hoje. Eu sou a Camila da Pesquisa e hoje a gente vai falar um pouco para vocês, um pouco não. A gente tem um conteúdo muito bacana para passar para vocês sobre o Inverno 25, né? Vou falar rapidamente do cronograma para vocês, que a gente vai falar das direções criativas. Na sequência, a gente tem uma cápsula de denim com a nossa gerente, Carla Bello. E, por último, a gente tem a nossa consultora de formas, a Bia Aidar, falando das principais formas aí para o inverno. Aqui a gente fala um pouco de inverno. O que a gente vai falar de inverno, né? Estava 30 graus ontem, hoje já esfriou, né? Vai esfriar, vai ter inverno bem bonito e a gente vai trazer muita coisa para inspirar vocês. A gente chama a nossa macro de reactions, que é reações em português, que são respostas da moda ao que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vai trazer essas três principais estéticas para vocês. Eu vou falar um pouco no detalhe de cada uma. Vamos lá. Começando pelo blaze, né? O blaze, como a palavra diz, de chamas, de labaredas, né? O que sugere, né? Sugere uma natureza que está em transformação. Esse tema é um tema mais renovador, aí o mais interessante, sim, eu digo, para trazer inovação para o inverno. E também é bem importante ressaltar que foi um dos temas mais falados na Premiere Vision de inverno. A gente tem um moodboard aqui para trazer um pouco de ideias também. Então, aqui, ao lado esquerdo, a gente tem as imagens ali. A primeira é uma jaqueta da Moncler, muito interessante, porque ela tem fios de fibra ótica, né? Por dentro da peça, ela tem uma bateria que fica dentro do bolso, então ela traz essa luminosidade que remete a uma coisa mais incandescente, de um aceso. A gente fala muito da questão de os brilhos de chamas, né? Seja ele em acabamento de superfície, tudo que chama bastante o olhar, isso vai funcionar muito bem, inclusive, para o acabamento de peças de ocasião. Outra coisa bem interessante de ressaltar para vocês é esse blazer aqui, né, de uma jovem estilista, tem 27 anos, ela é islandesa. O nome dela está aqui embaixo, é difícil mesmo, nem vou me arriscar a falar para vocês. E aí fala dessa questão de desconstrução e texturas. A textura é extremamente importante para o inverno. E aqui ela faz uma textura, o trabalho dela, né, o core do trabalho dela é fazer essa mix de matérias-primas trabalhadas à mão. Vale bastante a pena conhecer. Ela está começando a ganhar bastante fama agora. E aqui a gente também fala um pouco das padronagens que ajudam a construir essa estética, né, que são as estampas que lembram geológicas, minerais, essa cara mais árida, né, que tem uma cara de vai muito bem para os abstratos e manchados, né? E a gente naturalmente já pensa em produtos aí de athleisure, de outwear, mas isso vai também para a moda de ocasião, como a gente vê aqui no desfile do Cavalli. Inclusive, esse tipo de estampa apareceu por demais em outros desfiles também, Antônio Marras, que não tem o costume de trabalhar esse tipo de estampa, certo? E na cartela de cor, então, a gente fala de uma cartela de cor extremamente energética, né? Radiante, né? Tem essa coisa de altas temperaturas, começando de um amarelo bem quente, solar, passando por laranjas vivos, queimados, o vermelho extremamente importante e o preto como cor de apoio e as cores que remetem à natureza, como os marrons e os verdes neutros, que vão continuar com bastante importância. Depois a gente fala um pouquinho de matéria-prima, né? Então, as peles com um aspecto um pouco mais protetivo. A pele é muito importante aí para o inverno num todo. A gente vai ver em todas as temáticas um pouco dessa leitura, mas aqui ela tem uma cara um pouco mais selvagem. E também a questão dos utilitários, né? Então, de novo utilitário. A gente foi viajar, trouxe uma calça cargo e falou: mas de novo a calça cargo, de novo, gente. Então, a gente vai continuar falando dos produtos tecnológicos, sim. A gente vai trazer uma nova roupagem para esse tipo de jaqueta, de calça, enfim, sempre tentando trazer matérias-primas que tenham atributos que facilitem o dia a dia. Então, é uma coisa que chegou para ficar. Eu vou passar um vídeo para vocês.
Dá para sentir um pouquinho, né? Até a Balenciaga, que fez muito esse cenário de uma transformação da Terra, enfim, muito bonito. Bom, a gente vai trazer aqui uns cases, né, que estão acontecendo, até para trazer, mostrar como estão aparecendo esse tipo de temática, como é que ele está se desenvolvendo dentro de algumas marcas, né? A primeira que a gente traz ali é a da Fenômena, né? A Fenômena é uma marca que está fazendo uma jaqueta que ela está trabalhando com uma estampa que é a partir de uma enzima que é extraída dessa bactéria. Não vou lembrar o nome, né, gente, que é um super nome ali. Depois vocês vão poder ver com mais detalhe. E é como se fosse o kombucha, né? Então, eles alimentam essa bactéria com açúcar, ela vai fermentar, e essa fermentação vai gerar esse pigmento. Aqui, no caso, ela está em cima de uma seda, essa seda maravilhosa, a Inza, que é sem causar nenhum dano ao animal, né, o bichinho da seda. E aí, por que é legal também trazer essa informação para vocês? Porque essa biotecnologia está começando a crescer cada vez mais e começando a chamar a atenção de grandes varejistas aí, internacionais como a H&M e a Zara. Depois a gente fala um pouquinho, como a gente fala da questão térmica, né? Climática. A gente tem muitos cases de marcas que já estão pensando muito nisso para praticidade, como eu disse para vocês. Então, tem a Roac lançou um top de corrida, né, que ele é autoajustável. Então, quando está muito frio, ele retém o calor do seu corpo para que você não sinta frio, e quando está calor, ele transpira, né, permite uma respirabilidade maior, deixando você mais confortável. E também a Satisfy, né, que é a Thermic Emergent System, que ela criou uma coleção, e esse eu convido vocês a conhecerem, porque está bem bacana a coleção, tem umas peças ajustáveis, que elas são modulares, enfim, bem bonito, bem inspirador, que também ela fala, a coleção chama Sem Tempo Ruim, que é justamente para você poder utilizar em frios mais rígidos, enfim, inclusive tem também a repelência à água. E agora a gente vai falar dos principais aspectos, rapidamente, para vocês, que é muito importante para vocês conseguirem visualizar por onde construir essa estética, certo? Então, nós vamos falar um pouco das texturas. Eu falei das texturas quanto à importância delas, tanto nas malhas quanto nos planos. A gente tem bastante produto aqui, lançamentos. A gente fala dos open works. Vamos ver bastante o open work. Já estávamos vendo, né, os crochetados, né? E aqui a gente está trazendo o crochê Antunes, que ele é esse tricô mais aberto, com uma cara mais de destroyed, né? Tem uma cara mais poída, e isso conversa muito com essa temática, e é bem jovem também, bem irreverente. Também na questão dos tecidos planos, a gente fala muito da construção de jacquard, né? Os fios coupés, bem importantes, tem essa sensorialidade que agrega bastante valor aí ao produto, tanto na transparência jacquard fringe quanto na blitz. A blitz ainda é mais legal porque ela tem uma franja maior, então tem mais sensorialidade, além de ter um fio metaloplástico que deixa ela levemente brilhante assim quando você se movimenta. As peles, né? Eu falei um pouquinho das peles lá atrás e agora eu trago um pouco mais de exemplos de peles. Estamos fazendo um grande investimento, uma aposta muito grande em peles, né? Peles diferenciadas. Todas as peles que a gente está trazendo têm essa riqueza de ser uma pele mais cheia, né? Umas com os pelos mais compridos, como a gente observa da Saint-Morry. É legal ver que tem essa estrutura, como se fosse uma estampa que imita a pigmentação mesmo natural do bicho, né? Então tem essa coisa de uma pele mais selvagem, a Surton ali na Gramado, e também as que são de uma cor sol, que apareceu bastante também como importância em passarela. Legal para fazer os casacos. A gente viu muito casaco longo. Dá para brincar com coletes, detalhes de peças, né, também. E brincar também com acessórios e talvez os encharpes e pelerines. Aí a gente tem os couros onipresentes para o inverno, né? Então tem bastante coisa de couro nova, que eu acho que é tão bacana vocês conhecerem aí ao vivo, e a cores, pegar na mão no tecido é bem bonito. E a gente tem tanto na malha quanto no plano. Então, a gente tem esses dois com as texturas, que é o que realmente está acontecendo de mais novo, né? Essa pele de crocodilo, né, que é o leather crocodile, já começou a aparecer um pouco em varejo internacional. Nessas últimas viagens, a gente conseguiu mapear um pouco.
desse desejo já. A Leatherwood também, que tem essa textura aí que lembra uma casca de árvore. E o Leather Sicily, que ele é um pouco mais leve que os outros dois, mas ele lembra bastante um couro natural, mas ele é um pouquinho mais leve, um pouco mais versátil, certo? E não tem aquele brilho muito evidente. E é legal brincar, né? Na parte do blazer é interessante falar de looks totais de couro e também brincar com a questão das formas utilitárias trabalhadas aí nos aspectos de couro. Por último, a gente tem os tecnológicos. Eu falei para vocês que isso é uma coisa que a gente acredita demais e não tem volta, né? A praticidade que esses produtos trazem. Haja visto o Louis Vuitton trazer um refletivo, né? Trazer essa coisa de um tecnológico muito forte na passarela de inverno. A gente tem muita força na questão dos produtos que têm esse leve empapelado, a memória. Então, a gente tem desde o Memory Trade, que ele é o mais leitoso, mas tem uma leve memória, peso mais leve, assim como o Techno Issue também, que é novidade, que tem um leve brilho de superfície. E para as malhas, a gente fala muito das malhas mais aderentes ao corpo, com uma performance interessante. Vale muito a pena conhecer as malhas novas que a gente está trazendo com bastante poliamida. Essa é a Supreme Couture, tem um toque maravilhoso, uma porcentagem muito grande de elastano, inclusive, para dar aquela performance. Então, é um tipo de produto que dá para usar para híbrido, né, de moda, e para esportivo também. Vamos chegando aqui na nossa segunda direção criativa, o Loyal. O Loyal de leal, de confiável, né? Aqui a gente vai falar de uma estética que é mais perene, mais conhecida nossa, mais clássica, mas não menos interessante, certo? Nosso mood board. Então, a gente tem os códigos clássicos invernais, os fios tintos, as listras, né, que são muito evidentes e vão funcionar muito bem aqui. Mas é importante amarrar a referência do prep, que a gente está vendo acontecer, e isso ainda está gerando desejo. Foi lá Miu Miu, bunda Miu Miu, as golinhas polos, as pregas nas saias, as calças, enfim. Isso gerou e está gerando ainda muito desejo. Tem muita gente trabalhando isso, ainda é uma informação muito pertinente para a passarela. E para a gente continuar falando para vocês que existe uma grande importância. Outra questão que a gente amarra quando a gente fala de segurança, de produtos que a gente conhece e acolhe a gente aí no inverno, são os produtos que têm esse aspecto mais aconchegante, ou seja, as peles, as malhas mais macias, os escovados, os lixados, enfim, os feltrados. E a gente tem também isso trabalhado na jaqueta da Miu Miu. E também, mais uma referência, eu falei do vintage do prep, mas também tem outra referência vintage do mid-century, né, dos anos 50 a 60, que vai trazer aí uma coisa de um retrô mais moderno, né? Então a gente vê devorados. Isso, inclusive, trazidos para a cartela de cor, dá uma aquecida também na cartela de cor. A cartela de cor, né, aqui são os tons mais, vamos dizer que amarram melhor a estação, mas a gente vai ter muito bege, vai ter muito cinza. E os clientes perguntam, vai ter tudo isso de cinza? Vai, a gente tem bastante cinza, eu acho que tem muito desejo por esse cinza. Está aparecendo aquela tonalidade que o Sabato trabalhou muito, do cherry, do vermelho, e isso tem uma questão de combinação muito forte. Mas aqui a gente vê essa questão da neutralidade vindo renovada, inclusive quando você junta dois neutros, a Miu Miu fez muito isso, de juntar um bege com cinza mescla, brincar com athleisure com outwear, fica muito bacana. E aí a gente tem essa combinação dessas cores mais iluminadas, com uma luz mais invernal, né? Então tem um leve empoeirado. E para quê? A gente vê o quanto essas cores elas vêm para renovar as matérias-primas já conhecidas. Ou seja, é um vestido longo, tem essa amarração que tem um diferencial no couro, mas é uma cor num azul que transmite tranquilidade, serenidade. É uma alfaiataria mais fluida, mas também trabalhada num amarelo, que tem uma luz diferente para esse inverno. E, por último, a gente tem também, e eu vou falar mais para vocês, da presença dos mesclas e da importância das malhas.
transmite bem essa tranquilidade. É justamente isso que a gente busca, um porto seguro, né? Um momento de calma. É isso que o Loyal quer trazer, essa resposta aí, dentro dos nossos reactions. Então, aqui dentro dos cases, a gente quis trazer alguns exemplos do que algumas marcas estão trazendo como experiência de consumo, né? Então, tanto essa aqui da esquerda, que é sobre a Saks, né? A loja Saks está fazendo aí uma parceria com hotéis e resorts, né? Que ela oferece o serviço de styling, né, para esses clientes que vão viajar. Então, oferece. E quando o cliente chega ali no hotel, tem toda a comodidade do look pronto, já colocado, passado, enfim, para ela só vestir e aproveitar a viagem. Aqui, a Nordstrom também fez uma colaboração com a estilista Tory Burch, né? E eles testaram em 2 lojas, por enquanto, só de Miami e de Dallas, que deu super certo, né? Então, a ideia é aproximar, criar uma conexão com os clientes. Então, até a própria estilista vai até os clientes para conhecer os clientes e até almoça com os clientes para aumentar essa conexão da marca. E, por último, esse bem interessante, que é uma collab também da Wrangler, que é aquela marca norte-americana famosa de denim, né? Junto com uma marca francesa, onde eles criaram uma coleção com 60 peças que contam a história da Wrangler. Então, tem toda essa leitura de trazer do antigo, releituras, uma coisa bem exclusiva. E, além de tudo, eles ainda acharam mais algumas peças que são antigas, que estavam em galpões de décadas atrás, para colocar também junto com essa coleção. Então, para contar e fortalecer aí a imagem da Wrangler. Outra coisa que eu usei de gancho aqui é o que está acontecendo hoje na Gucci, né? Que o Sabato de Sarno está querendo trazer de volta a raiz da Gucci. Então, tudo isso é uma questão de olhar para o passado, de trazer essa questão de uma coisa mais perene, né? Então, a gente está vendo um caminho da moda mais ou menos por aí. Dentro dos aspectos, né, as alfaiatarias para lá de confirmadas, né, que elas não tem como não falar de alfaiataria, elas estão em todos os lugares e para todos os gostos, né? Então, a gente fala bastante dela aqui, tanto do tecido mais o liso, o mesclado, quanto os fios tintos, que são mais do que indispensáveis para o inverno. Então, eu vou falar um pouco do que eu estou propondo para vocês, mas tem muitas opções bacanas para vocês conhecerem. A alfaiataria Betts Span é uma alfaiataria que a gente está trazendo e ela tem um percentual muito legal de elastano, deixa ela bem versátil, dá para fazer ela mais ajustada, dá para fazer com caimento, com modelagens mais amplas, que também é uma coisa que se pede bastante para esse inverno. Nos fios tintos, a gente tem as tão consagradas aí e buscadas, que são as riscas de giz, né? E aí, no mescla, a nossa Provenzano, né? E também a Harry Metallic. Eu elegi ela porque ela tem uma família de outras, a Harry 1, 2, 3, 4, que tem várias padronagens. E o legal dela é que ela tem um fio de lurex, então traz um brilho diferenciado, traz uma elegância a mais aí na hora de fazer a peça. Então, aqui também algumas propostas, né, desde os mais clássicos, né, brincar com a ombreira, brincar com proporções mais curtas e também mais desconstruídas. Eu falei um pouco da malha lá e a gente vai continuar falando porque tem bastante malha. Quando a gente fala de Loyal, a malha é indispensável. A gente fala do conforto. Há muito tempo a gente fala que o conforto não sai mais, então a malha conversa muito com isso. E a gente tem construções diferenciadas tricô, o tricô desde o mais pesado, mais clássico, trançado. E a gente tem propostas de tricôs mais leves também, em padronagens diferenciadas. Aqui a gente tem o Lituana, que é um chevron. As caneladas, desde as mais fininhas, mais leves, até as mais pesadas, mais gráficas mesmo, como o tricô Bélgica, super importantes, como vocês podem ver até na imagem aqui da Filipa K, muito confirmado em passarela esse padrão. E depois a gente tem a malha Super Conf. Essa malha é muito bacana, porque imaginem um novo moletom. Quando eu peguei ela na mão, eu falei assim, gente, que delícia! Dá vontade de fazer aquelas roupas de loungewear que a gente compra para sair de casa, né? Ela parece aveludada, é mais leve, uma delícia, gente. Então, ela é bem legal para fazer essas... Como que a gente fosse renovar o nosso moletom, a gente pode tentar usar essa nova malha também.
Os lanosos, né? Os lanosos bem familiares aí de inverno, os feltrados, lixados, a gente tem aí de malha, de plano. E o legal de mostrar para vocês de diferencial é trazer padrão em cima disso, diferente. Porque tem o liso, todo mundo já conhece, né? Na malha, a gente está trazendo ele trabalhado em jacquard, em vários desenhos. Aqui a gente tem o nosso lanage chess, que é um xadrezinho bem pequenininho, um padronagem bem interessante. Depois a gente vai trazer ele também mesclado em cores diferentes, tá? Não é só no cinza, tem cor também. E, por último, a gente tem esse lanage large twill, que é lindo, que é um... Por que large twill? Porque ele é um twill bem maximizado, que eu não lembro, não sei se vocês têm lembrança, mas a Prada já trabalhou bastante esse produto, então é um produto bem gráfico e bem legal para atualizar aí jaquetas, casacos e também os mantôs. Por último, o tweed. Mas tweed, ó, tô vendo gente de tweed aqui, vai ter tweed, continua o tweed, gente. E então, quando a gente fala de clássico, tem que ter. E muito, gente, não é só a Chanel, não. Muita gente trabalhou o tweed aí. E a gente está vendo muita força também no tweed de malha, né? Porque é mais fácil, às vezes mais versátil, e dá para brincar até com peças inteiras, como a gente observa aqui na Alberta Ferretti, dá para brincar, de repente, fazer um vestido mais longo, ou uma calça, ele te dá um pouco mais desse dinamismo. Aqui escolhemos, né, alguns deles, tem uma coleção imensa, dos mais maximizados, fios brilhantes, fios coloridos, os mais clássicos, e também tem os que têm os brilhos e tem cores mais vibrantes também, porque aí também conversa bastante com o mercado mais jovem. Vamos chegando aqui na nossa última direção criativa, que é o Deluxe. O Deluxe é um convite a gente sair dessa realidade, né? Então, é o escape, né? Que a gente fala, é o momento da gente escapar da bolha, sair desse momento, vamos pensar em outras coisas. E isso tem muito uma amarração com a questão da fantasia, do digital, né? Estava conversando com a Ellen aqui um pouco antes, né? E a gente falava, antigamente a gente olhava para o computador para fugir, né, da realidade. Vamos lá, vamos jogar um joguinho. E hoje a gente quer sair disso e ver alguma coisa, experimentar alguma coisa para sair um pouco do que a gente está vivendo, que é o digital. Então, eu acho que tem muito isso, desse escape aqui também. E a gente fala um pouco dos brilhos, a gente vai falar muito de opulência aqui, então vai brincar com muita extravagância, né? Ali tem Paco Rabanne trazendo muito brilhos de aplicação, assim como também para os acessórios. Aqui nessa imagem de baixo, né, é uma instalação de verdade, né, de uma marca inglesa que faz papéis de paredes, e ela fez uma collab com um arquiteto que criou um papel de parede que tem essa Stardust, a poeira de estrelas, assim. Então, ele aplicou nas paredes, no teto, que quando você entra, você tem aquela experiência imersiva de desconectar desse mundo e estar ali dentro de uma outra realidade. Tudo isso é um convite. Eu vou falando mais e mais dessas imersões para vocês, porque isso é legal para construir VP, dá para VM, dá para brincar também com parte de estamparia. Enfim, nas cores, isso vai muito para o mercado de ocasião, as tonalidades de joias ricas, então, tanto na Stalde, num acetinado mais pesado, mais volumoso, bem interessante, para a Victoria Beckham, né, nas malhas mais ajustadas ao corpo também. E aqui a gente fala um pouco de cartela de cor. Então, a gente tem dramaticidade, tem essa coisa do noturno, tem aquela coisa mais do místico, né? Então, vem das tonalidades mais fechadas, a gente tem essa questão do fantasioso em cores mais abertas, né? Os digitais, que vêm com a força dos violáceos, e, por último, os mais vivos. Nas matérias-primas, aqui a gente vai ver o couro, como eu falei para vocês, mas aí o couro vem com um pouco mais de brilho, vem com um pouco mais de arrojo, vem com um pouco mais desse ar luxuoso, assim como as peles, né? Aqui, de novo, a gente fala a Laia, que fez um desfile maravilhoso, trabalhou muito os drapeados, inclusive, importante informação, os drapeados subiram em 153% essa estação pelo WGSN, então vale a pena ficar de olho. Por último, os acetinados, quando a gente fala de sedução, de glamour, não tem como a gente não falar do acetinado e também da cor vermelha. Vou passar o videozinho para vocês.
bastante aí para sair do normal, né, gente? Aí a gente tem aqui alguns cases bem interessantes para mostrar, e aí, quando a gente fala, isso também abrange as marcas aí mais de luxo, né, como a Coach. A Coach fez uma experiência em 5 lojas, né, norte-americanas. 5 lojas, né? 5 lojas. Em colaboração com o Estúdio 010, onde elas colocaram nas vitrines telas. E aí, quando a pessoa passava pela loja, era como se fosse um filtro do Instagram, onde ela via se vestindo a roupa da nova coleção. Isso é bem interessante trazer para vocês, porque conseguiu aumentar o engajamento, ou seja, o engajamento da pessoa passar e entrar dentro da loja em mais de 9 vezes. Fora que subiu em quase 50% o que eles queriam atingir a geração Z. Outro interessante exemplo aqui é a instalação de inteligência artificial numa loja que a Gucci abriu recentemente aí na China, né, nessa cidade aí de Chengdu, que conta com 3 andares, 33 telas de LED gigantescos. Então, quando você entra, é uma imersão. E o que ele passa assim ao longo, né, é trazer essas imagens de Florença toda. E é engraçado de falar, a gente está falando de uma natureza, mas toda reinventada pela inteligência artificial, né? Inclusive trazendo elementos que conversam com a China para fazer a conexão com o cliente, para ele se sentir conectado. Tudo isso muito bem pensado, né? E isso aí é uma imersão muito bonita. Vocês podem entrar no site, dar uma olhada, se inspirar. Isso também é bem interessante para gerar uma maior conexão com o cliente de vocês. Então, vamos falar um pouquinho dos aspectos que vão ajudar a gente fazer esse deluxe ficar bem bonitão. Vamos falar de rendas. As rendas, né? A renda é bem importante quando a gente fala do romântico. Vamos falar do romântico mais dark aqui. Não é aquele romântico frufru só. A gente vai ver. Depois vocês vão ver as peças. Tem renda que a gente já trouxe para vocês darem uma olhada. Então, a renda vem com diferenciais, como a gente tem tanto na Liz quanto na Ela, que tem esse acabamento de foil. Vai ter a floral com foil, um pouco mais brilhante, vai ter a mais geométrica, também brilhante. E, por último, eu falo dessa renda Organic Flower, que é bem bonita, bem legal, bem nova, porque ela tem, na construção, como se ela fosse um relevo, um flocadinho, que é bem interessante para brincar com essa coisa de um romantismo mais dark. As transparências, quando a gente fala de sedução, né, a transparência ela tem que estar muito atrelada a isso, e ela foi muito, muito importante aí nas passarelas, assim como esses outros códigos, né, como a renda, enfim. Quando a gente fala de transparência, vamos fazer uma transparência diferenciada, né? Só transparência do tule e tal. Vamos mudar. Então, a gente traz uma transparência muito mais rica, interessante de toque, que é a nossa transparência Liocel Aurora, que tem um percentual bem alto aí de Liocel, mais de 70%. Confere um super toque, gente, e vale muito a pena para conhecer esse produto e trabalhar, fazer esses entrelaçados, sobreposições, enfim. Produto muito, muito bacana. Depois a gente fala um pouco de brilho em cima dessas transparências, quer elas sejam de superfície ou de aplicações. Então, de superfície, a gente tem essa aqui, a Shimmer, que ela tem um foil all over, ela é rajadinha, sempre metalizado, então tem várias cores de metalizado, dá para brincar bastante com esse produto e atualizar o look da noite. Assim como a transparência Pailleté Sky, que tem essa aplicação de paillettes, né, de paetês, que eles são maiores, menores e de forma bem aleatória, então ele é transparente, então traz um brilho diferenciado e dá para brincar bastante com essas peças. Aqui a gente trouxe algumas ideias de looks all over, dá para brincar também com recortes, né, mais curtos também. E aí, falando de brilho, mas não tem paetê. Tem paetê, muito paetê, gente. Tem muito acabamento de superfície. O inverno está bem, bem rico. A gente fala de opulência aqui, a gente fala de glamour. Então, tem que ter. E aí, eu não quis trazer paetê de novo para vocês. Já passei um pouco, vou passar uma coisa bem diferente agora, que isso é bem novidade mesmo. Então, a gente tem o paetê em cima de um veludo. O veludo molhado já é brilhante. A gente ainda aplicou o paetê para dar justamente essa ideia, né, de sensorial, de textura, drivanota, e fazer um high-low aí, que é bem interessante, bem mais novo, né? Também brincar com essa questão dos open works, né, que ganham esse brilho, né? Tem muita, muita gente fazendo isso, indo para a passarela.
E eu gosto muito desse último, que é um tecido plano, que é o nosso Satin Valerie Foil, que é uma transparência praticamente, mas ele ganha esse foil de um alto brilho, de um reflexo, e tem cor. É muito bonito. Ele tem essa cara mais líquida, né? Bem novo. E isso é uma coisa que a gente viu por demais, como a gente observa aqui até a Lacan usando esse tipo de aspecto. Foi? Não foi? Agora vai. E aí, para finalizar, a gente tem aí um produto que é um clássico invernal, mas a gente traz ele bem diferenciado também para vocês. O veludo, que carrega aí consigo uma opulência por si só, né? E aí a gente tem eles em versões uns molhados mais brilhantes ainda, com acabamento de foil, com desenhos, né, de pespontos, que ele se revela mais ainda quando você se movimenta. E, por último, que eu gosto muito, que é o malha wave, né, que é esse quase o da Burberry, né, que ele tem esse enrugado, ele parece um plissado, mas ele é bem aleatório, ele é bem irregular e confere essa textura que vai trazer mais uma riqueza aí para a peça e agregar mais valor no produto de vocês.